vezes a gente fica no mundo lá de dentro, imerso nos textos, e eu acho que a gente teve um dia muito bacana, né? Foi assim, superou particularmente as minhas expectativas. Gostaria de agradecer muito o professor Dani, que apoiou, que encorajou, que viabilizou, que abriu as portas para que a gente organizasse isso. Os coordenadores de curso, né, que não tem só tá eu, mas a Adriana, o Valdeir. Ah, o Valdeir está aqui, ó. O Valdeir, o Sérgio, o professor Sérgio da Arquitetura, que não está aqui. Agradecer também muitíssimo as meninas todas, né, as voluntárias, a Dani, do Centro de Produção, que segurou uma onda aí, né, pesada, a Cris. Então, enfim, foi muita gente, né? Foi muita gente em mesa, né? Foram muitas pessoas envolvidas. E é isso. Então, vamos lá? Terminaram de confabular? Ah. Ô, gente, faz isso que eu choro. Eu agradeço a gentileza, né, Valdeir? O Sérgio está aqui, mas ela nos incluir na ideia dela, né? As ciências sociais, a serviço social e a arquitetura. Obrigada. E parte desse sucesso todo é dela, dos convidados que ela trouxe. Na verdade, é coisa de carinho, né? É coisa meio de mãe. Que eu falo, gente, esses meninos estão precisando ouvir essas pessoas, e aí a coisa, quando a gente faz a coisa com carinho, o negócio flui, graças a Deus. Mas foi isso. Né? Mas aí, olha só, foi interessante, só 30 segundos na Cris e a Daniele. Porque quando a gente começou, teve a ideia de fazer uma aula sobre os ODS. Eu falei, nossa, mas uma aula? Gente, vamos fazer uma virada. Um dia inteiro para pegar amanhã, tarde e noite. Né? Todos os turnos de RI. E aí, quando eu comecei a pensar na programação, eu falei, não tem como pensar isso sozinho. Isso é coisa da arquitetura, coisa do serviço social, isso é coisa das ciências sociais. E foi assim, né, que todo mundo foi envolvido. Mas vamos lá. Essa agora é uma mesa em que a gente vai falar... Na verdade, esse nome está errado. A mesa chama Paz e Justiça. É porque esse slide é antigo e a gente resolveu depois atualizá-lo, né? O objetivo inicial era discutir a governança dos ODS, mas como a gente estava... assim, passando da hora, né, de criar um espaço para a gente debater o que está acontecendo em Israel e Palestina, nós resolvemos, né, ler o conflito à luz dos ODS 16 e 17, que é paz e justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação, e redefinimos a mesa para paz e justiça. Então, a ideia é que agora, né, a gente vai ter a professora Roberta como mediadora, mas também como esclarecedora de alguns conceitos importantes que estão erroneamente sendo usados em muitos lugares, como genocídio, ataque terrorista, o que é, né, um ato terrorista, o que é um crime de guerra, quando algo pode ser julgado pelo tribunal, né, pelo TPI, etc. A gente vai ouvir o professor Onofre, que vai fazer uma discussão de guerra justa, né? A guerra é justa, porque para as partes, né? Qual que é o entendimento dessas partes em relação à guerra? Porque o que a gente ouve é que a guerra é justa, dependendo, né, de quem está ali brigando pelo interesse. A guerra é justa? E aí a gente vai ouvir o professor Dani, que vai fazer uma explicação do conflito, e a professora Geraldine, que vai nos apresentar, né? A gente está assistente de palco. Parcerias e meios de implementação. Então, assim, é possível a mediação? É possível isso um dia ter um cessar-fogo? Então, quais seriam os dispositivos que viabilizariam? Né? Na verdade, o que viabilizaria a mesa de negociação e que instrumentos poderiam ser derivados dessa mesa, né, para a paz duradoura. Então, chamo aqui pela ordem a professora Roberta, que é a professora... Nós estamos igual a formatura, né? O
professor, vou pela ordem que está sentado ali, o professor professora Geraldine, mulheres primeiro. Muito bem. Agora, os velhos. Professor Onofre. Está aparecendo. E o nosso chefe, professor Dani Zahedini. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas. Estou absolutamente honrada, gente, de estar mediando essa mesa. E nunca estive numa mesa assim com tanta gente especialista num tema para poder falar para eles que eles têm só 15 minutos para poder fazer a sua intervenção. Então, eu acho que o grande desafio dessa noite é os 15 minutos, né? Mas aqui, ao meu lado, né, o professor Dani Zahedini, que é doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas. Professor Dani é mestre em Geografia pelo mesmo programa, bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas e graduado em Turismo pela Escola Superior de Turismo da PUC. Atualmente, ele é diretor do nosso Instituto de Ciências Sociais e professor adjunto 4 do Departamento de Relações Internacionais, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. O professor Dani foi professor visitante na Pequim Universidade, em 2014, Research Fellow do Moshe Dayan Center e professor visitante da Universidade Nacional de Rosário, no ano de 2018. É líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Magrebe e membro do Grupo de Pesquisa Potências Médias. Tem experiência na área de Relações Internacionais e Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos regionais e focos de tensão, com ênfase em Oriente Médio, teoria das relações internacionais, política internacional, política externa brasileira, barganha política, geopolítica, geodemografia, sistema de informação. A professora Geraldine, que está aqui ao meu lado, é professora do nosso departamento, doutora em Relações Internacionais, especialista em mediação de conflitos. E o professor Onofre me disse que não é para ler o currículo dele, para dizer simplesmente que ele é professor do Departamento de Relações Internacionais. Então, Bom, como a professora Chiara já antecipou, eu estou aqui como mediadora e também para fazer alguns esclarecimentos ao longo da noite, sobretudo do ponto de vista de uma instituição, já que nós estamos na mesa que vai tratar do ODS 16, né? Paz, Justiça e Instituições Eficazes, para tratar de uma instituição em especial, que é o Tribunal Penal Internacional, e também a Organização das Nações Unidas, mas acho que a Organização das Nações Unidas vai ser abordado por muita gente. Então, eu vou, talvez, o que eu posso contribuir um pouco é sobre o Tribunal Penal Internacional, órgão de que a Palestina é parte, desde abril de 2015, sujeita à jurisdição do tribunal, o Estado de Israel não é. E o Tribunal Penal Internacional tem um processo de investigação já iniciado a respeito do conflito, sobretudo as intervenções de Israel na faixa de Gaza, desde 3 de março de 2021. O ministro de Relações Exteriores da Palestina se encontrou com o promotor Karim Khan nos últimos 2 dias em Haia e disse já que não se opõe a qualquer tipo de investigação
que o Tribunal Penal Internacional puder, queira realizar, envolvendo os atos que acontecem em Gaza, inclusive os que envolvam o Hamas. Então, eu acho que não tem muito jeito de falar de uma ODS sobre paz, justiça e instituições eficazes, que vai dizer que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Onde a gente tem hoje, de acordo com os dados do OSHA, 7.028 mortos, né? Sendo que desses mortos, 1.709 mulheres, 2.913 crianças. 70% das fatalidades são de mulheres e crianças. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, quiçá crimes de genocídio, acontecendo cotidianamente. Então, eu acho que seria muito difícil fazer uma mesa sobre a ODS 16 que não tocasse no assunto mais relevante, talvez, aí, da política internacional. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a minha querida colega, professora Geraldine. Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo muito ao convite da Chiara, dizer que é um prazer estar aqui, uma alegria. É um prazer enorme estar aqui ao lado de colegas que eu respeito, admiro tanto. Então, estou tão ansiosa para ouvir os comentários deles quanto vocês. E eu gostaria de começar, na verdade, dizendo, né, que eu até pedi para começar aqui a mesa, né, falando, para tentar trazer um pouco assim, um enquadramento para a gente pensar, né, o cenário do conflito, a situação atual, a partir da perspectiva com a qual eu trabalho, que é a dos estudos para a paz e da resolução de conflitos. E, para começar, né, também refletindo sobre o ODS 16, né, em primeiro lugar, que é o tema dessa mesa, o 16 e o 17, eu queria chamar a atenção, a Roberta acabou, né, de comentar aqui a meta central, né, do ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E cada um desses ODS são subdivididos em várias outras metas, né, mais específicas. Eu queria chamar a atenção para o 16.1, que diz o seguinte: reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Então, quando a gente começa a pensar, né, sobre esse ODS 16, paz e justiça, esse é um primeiro ponto, né, a gente entender a necessidade de reduzir todas as formas de violência. E, para isso, acho que o primeiro passo é entender as formas de violência, né? Entender como a violência se manifesta, para que a gente possa, inclusive, compreender que um conflito armado ele revela uma violência direta, uma violência armada, né? Uma violência pessoal, que tem sujeito, tem ato de agressão, tem vítima, mas ele revela também a violência estrutural, né? Uma violência que está por trás da violência direta, que seria, talvez a gente poderia entender, né, a violência direta como a ponta do iceberg, né, e tudo que está embaixo da água é a violência estrutural, é a causadora dos conflitos armados. Na discussão que a gente faz em relações internacionais sobre paz e violência, a maior referência é um autor, é um sociólogo norueguês, muitos aqui já ouviram, né, já estudaram, Johan Galtung. É uma referência clássica, esse é um pesquisador que, desde a década de 60, ele vem tentando criar uma agenda de pesquisa para a paz, né? Não só uma agenda de pesquisa sobre a paz, mas uma agenda de pesquisa para a paz, porque sempre que a gente fala de paz e de justiça, a gente não tem como falar só do ponto de vista analítico, seco, né? Sem que a gente realmente coloque objetivos, sem que a gente coloque metas, sem que a gente analise o que é o ideal, né? Porque realmente esses aspectos eles são imperativos, eles têm que ser pensados não só friamente do ponto de vista da análise, mas eles têm que ser pensados também como objetivos, né? Como alvos a serem alcançados. Então, desde os anos 60, esse sociólogo norueguês, o Johan Galtung, ele discute os conceitos de paz, de violência,
ele parte do pressuposto de que a paz pode ser entendida como a ausência de violência, muito embora isso talvez não traduza tudo o que se pode dizer sobre a paz, mas é um ponto de partida, né? E quando a gente pensa, então, a violência e as suas formas, nós vamos encontrar dois conceitos principais, né, a partir dessa literatura, sobre violência. O primeiro deles é a violência direta, né, essa violência que se manifesta em atos de agressão, que está presente em conflitos armados, mas que está presente também em outros contextos, né, em violência interpessoal, em violência urbana, de diversas outras maneiras. E a violência estrutural, que, se é que é possível encontrar uma fórmula por trás dela, essa fórmula seria a desigualdade. Então, eu acho que a gente passa aqui, né, simplesmente falando desses dois conceitos, a gente passa por vários aspectos que já foram discutidos aqui ao longo do dia. E quando a gente entende, né, a violência estrutural como essa dimensão estrutural e estruturante da sociedade, e a gente entende que, muitas vezes, o sistema social ele é injusto, ele é violento, mesmo que não haja um sujeito que pratique essa violência de forma direta, mas existe, né, um sistema, um cenário de desigualdade. A gente pode traduzir isso como a fome, a pobreza, o racismo, o machismo, violência de gênero, né, tantas formas de violência que estão enraizadas na sociedade. Muitas vezes elas são, inclusive, normalizadas, né? O Galton vai desenvolver alguns anos depois, também algumas décadas depois, na verdade, ele vai desenvolver também um conceito de violência cultural, que seria o pano de fundo, é aquele olhar da sociedade que normaliza, que acha que é normal, que não há problema na violência direta, física, né, ou psicológica, ou verbal, mas essa violência que a gente consegue identificar o sujeito, o ato de agressão, a vítima. E também normaliza, muitas vezes, a violência estrutural, né? Em algumas sociedades, inclusive, eu sempre digo isso para os alunos, em algumas sociedades, inclusive, muitas vezes, a violência estrutural ela é constitucional. Às vezes, a Constituição é violenta, a Constituição segrega, a Constituição e as leis do país elas excluem, elas marginalizam grupos étnicos, religiosos, né? Culturais, linguísticos. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente entender, e, a partir daí, esse autor ele vai discutir, então, a paz de duas formas também, né? A paz que ele vai chamar de negativa, que seria essa paz entendida como a interrupção da violência direta, né? Nesse momento, o que a gente pode esperar que aconteça, né, no conflito entre Israel e Hamas, nesse momento, é uma paz negativa, é a paz entendida como a ausência da violência direta. Traduzindo isso para a realidade de um conflito armado, é um acordo de cessar-fogo. Esse é o primeiro passo, né? E ele é um passo necessário, embora ele não seja abrangente. O conflito não vai ser resolvido quando um acordo de cessar-fogo for assinado. Mas a gente também não pode ter expectativa de que um processo de paz, negociações de paz mais profundas, elas ocorram mediante as hostilidades, né? Então, o cessar-fogo ele é necessário, imediatamente necessário, para cessar a violência direta. Mas, mais do que isso, para que um conflito armado se resolva, é necessário lidar com o cenário da violência estrutural, que eu tenho certeza que vai ser amplamente abordado aqui pelo professor Dani e pelo professor Onofre. E a violência estrutural, ela normalmente é a causa profunda dos conflitos armados, né? Essa violência estrutural que precisa ser tratada, que precisa ser equacionada para que a gente possa ter realmente um processo de resolução no longo prazo, né, de qualquer conflito armado. Mas é importante a gente entender também que essa violência estrutural, ela não, muitas vezes, ela está sempre presente nos conflitos armados, mas ela não se relaciona apenas com eles, né? Apenas com os conflitos armados. Muitas vezes, a gente tem sociedades aparentemente pacíficas que são marcadas por violência estrutural, né? E isso é importante para a gente pensar também que, nesse sentido, quando se fala de paz, nós precisamos entender que a paz ela é construída através da educação, ela é construída através do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, ela é construída através da arte, através da cultura, né? Através de uma série de processos que vão modificar esse quadro de desigualdade, de injustiça social, né? De violência estrutural. Então, quando a gente fala de paz no sentido estrutural, Galton chama isso de paz positiva,
né? Talvez para facilitar aqui, a gente pode pensar enquanto uma paz estrutural mesmo, né? A gente tem que entender que isso envolve construir a paz é algo, às vezes, muito mais cotidiano do que apenas também a resolução de conflitos armados, né? Claro que o nosso enfoque aqui é esse nesse momento, mas é importante que a gente entenda que construir a paz passa por uma educação para a paz, passa, né, por arte, por cultura, por desenvolvimento social, por desenvolvimento econômico, por justiça, por instituições eficáveis, por canais abertos, legítimos de comunicação, né, de interlocução política. Tudo isso constrói a paz estrutural, né? Tudo isso constrói a paz positiva. E quando essa paz positiva ela não está sendo adequadamente construída, né, as lacunas que ela deixa, muitas vezes, são as causas estruturais de conflitos armados, né? Todo conflito armado ele tem na sua raiz uma divergência, né? Ele tem uma causa central, conflitos muito prolongados, como é o caso do conflito Israel-Palestina, que a gente está abordando aqui nessa mesa hoje. Eles, às vezes, são difíceis de serem analisados, porque são tantos os desdobramentos do conflito que, muitas vezes, a gente se perde naquilo que é a causa, a raiz central, né? E é isso que precisa ser equacionado. Quando a gente transporta essa discussão sobre violência e paz, né, para pensar a resolução de conflitos armados, a ideia mais importante que a gente tem que compreender é que um processo de resolução ele é um processo voluntário que acontece entre os atores diretamente envolvidos naquele conflito e que busca equacionar os interesses, né? Eu falo sempre isso com os alunos lá no terceiro período em segurança. Uma vitória militar não é resolução de conflitos, né? Um conflito se resolve quando a causa central ela é equacionada. Isso envolve o entendimento, né, assim, das partes que elas vão precisar abrir mão, né, dos seus interesses, elas vão precisar de abrir mão parcialmente dos seus interesses para que elas possam conseguir equacionar, né, esse objetivo. Então, para sintetizar, né, assim, a gente poderia guardar até em mente, né, que paz, justiça, instituições eficazes, elas não só previnem conflitos armados, quanto elas são caminhos possíveis para a resolução desses conflitos, né? Uma coisa que eu acho importante explicar também é que processos de paz, eles normalmente são longos, né? Eles são muito complexos, e o objetivo final de um processo de paz é que ele resulte num acordo de paz. Esse acordo de paz é aquele instrumento formal que vai tentar equacionar esses interesses, né? É aquele combinado mesmo entre as partes que tenta equacionar os objetivos ali, e fazer com que cada lado se sinta minimamente atendido, né? Nenhuma das partes vai se sentir plenamente atendida, mas é importante que se sinta minimamente contemplada, né? E, infelizmente, muitas vezes o que a gente observa são que, mesmo depois de longos processos de negociação, às vezes os acordos de paz eles são acordos que não são compreensivos. Essa expressão é usada na literatura sobre acordos de paz para falar de dois aspectos, resumidamente. Tá? A primeira característica de um acordo de paz compreensivo é que ele precisa envolver todas as partes diretamente envolvidas no conflito. O segundo aspecto é que ele precisa lidar com as causas centrais desse conflito. E aí, eu não vou entrar muito aqui no conflito, vou deixar isso para os especialistas aqui, né? Onofre, Dani, sobretudo. Mas eu queria só chamar a atenção para um ponto. Nessa longa trajetória, tá, do conflito entre Israel e Palestina, a gente tem, de fato, um acordo de paz. Na verdade, são dois, mas a gente sintetiza como um, que é, de fato, um acordo assinado pelos dois lados, que são os acordos de Oslo, de 1993. Esse acordo é o mais perto que a gente chega de um acordo compreensivo ao longo de décadas de conflito armado. E mesmo que ele seja o que a gente tem de mais próximo, né, de um acordo compreensivo, a gente tem um primeiro acordo assinado em 1993, um segundo assinado em 1995, por isso que a gente fala os acordos de Oslo. Mas mesmo que isso seja o mais próximo, né, que a gente se encontra de um acordo de fato abrangente, os acordos de Oslo, talvez vocês já tenham lido aí um pouco sobre isso, eles têm lacunas bastante importantes, né? A primeira delas, do meu ponto de vista, é que ele não inclui o Hamas.
um grupo que surgiu em 1987 e, no início dos anos 90, já era uma força muito importante, já era um ator diretamente envolvido nesse conflito armado, né? Não vou entrar aqui no mérito de por que ele não foi incluído e não é incluído até hoje. Todas as tentativas de paz subsequentes, elas não incluem o Hamas, mas eu queria só chamar a atenção para um ponto, né, para tentar aqui não passar muito do tempo. Nesse momento, o que a gente vê é um cenário no qual não é mais possível excluir o Hamas. Se ele foi excluído durante décadas, agora ele é o protagonista principal, né? Não é possível a gente pensar nenhuma trégua, nenhum acordo de longo prazo, sem que esse ator, que desde o início dos anos 90 é uma força importante nesse conflito, ele é um ator diretamente envolvido no conflito, porque ele está diretamente envolvido nas hostilidades, não é possível a gente pensar um processo de paz sem ele. Agora, né, de fato, o Hamas tornou isso impossível, impensável, né? Ele, de fato, precisa ser incluído em qualquer negociação daqui para frente. Então, essa é a primeira falha dos acordos de Oslo, e acho que é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção na atualidade. Enquanto o Hamas for negligenciado como uma das partes que precisa estar envolvida nesse processo de paz, não há perspectiva de um processo de paz que possa avançar minimamente. Os acordos de Oslo eles têm outras lacunas importantes. Queria chamar a atenção só para mais uma delas, é o fato de que eles foram assinados lá na década de 90, né, baseados nas resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E essas resoluções, elas condenam a ocupação israelense nos territórios palestinos, elas reafirmam a necessidade, né, de que Israel desocupe esses territórios, mas elas não asseguram um Estado palestino. Então, essa é uma falha muito importante desse que é o único acordo de paz assinado até então, verdadeiramente, nesse conflito, né? Não há uma concessão política, né, em termos técnicos, a gente chamaria isso aqui de provisões de compartilhamento de poder territorial, tá? Que esse acordo, qualquer negociação de paz, nesse momento, né, ou no futuro próximo, ela precisa incluir, de fato, essa dimensão de compartilhamento de poder político e territorial, porque, efetivamente, o que existe ali é uma disputa territorial, né? Então, existem uma série de lacunas, não vou me aprofundar aqui, que eu sei que o tempo já esgotou, mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que existem várias outras tentativas de paz dos anos 2000 em diante, tá? Eu posso listar aqui só mesmo, né? No ano 2000, as negociações de Camp David, não houve acordo, negociações de Taba sem acordo, Iniciativa Árabe para a Paz sem acordo, Roadmap, né, conduzida lá pelo Quarteto Fantástico, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, sem acordo também. Tá? Anápolis, 2007, 2010, 2013, Washington, e a última tentativa delas é uma proposta conhecida como Vision, vocês podem pesquisar na internet depois, que é uma proposta elaborada pelo governo Trump, né, de 2020, também, obviamente, rejeitada, né, pelos principais atores palestinos, né? Bom, para finalizar, eu queria só dizer que assim qualquer possibilidade, né, da gente pensar um cessar-fogo, que é o que precisa ser pensado de imediato, né? Eu ouvi nas últimas semanas muita gente criticando o Brasil, dizendo que o Brasil foi assim fraco na sua proposta de resolução. Não, não foi. O início de um processo de resolução de conflito ele passa por um cessar-fogo. Essa é a primeira necessidade, né? Não há como negociar algo de longo prazo em meio às hostilidades, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, e aí para a gente pensar também, né, o ODS 17, né, as parcerias, os meios de implementação, é que qualquer possibilidade, né, de mediação, de negociação, de implementação de um acordo de paz que venha a ser assinado, é isso que a gente deseja, obviamente, né, passa, de fato, por cooperação internacional, né, pelo papel de atores internacionais que possam realmente ser stakeholders desse processo de paz. É muito difícil a gente pensar qualquer coisa diferente disso, né? Não há como construir um cenário de paz estrutural sem parcerias globais, né? No mundo de hoje não tem como pensar isso, sem esse envolvimento internacional, né? Qualquer que seja o caminho. Última coisa, prometo, né? Eu queria fechar aqui com uma citação de um livro que eu gosto muito dessa citação, tá? Diz o seguinte: um processo de paz é uma tentativa de alcançar um resultado negociado num conflito violento.
não é uma tentativa de alcançar uma paz de arco-íris e unicórnios. É uma tentativa calculada das partes de reduzir os custos de um conflito. E eu queria fechar com isso, porque muitas vezes, quando a gente fala de paz, de construção da paz, de resolução de conflitos, às vezes a gente é visto assim, né, como alguém que está pensando numa paz de arco-íris e de unicórnios. E não é isso, não. Né? O que a gente deseja realmente é um processo de paz que possa equacionar de verdade os interesses das partes, um acordo de paz compreensivo, né? E, de fato, almejar a paz de longo prazo sendo construída. Obrigada. Muito obrigada, professora Geraldine. Sem delongas, vou passar logo a palavra para o professor Dani. Muito obrigado, professora Roberta. Obrigado pelo convite, professora Chiara. Também uma satisfação enorme estar aqui com meus colegas, queridos, né, amigos e amigas, professora Roberta, professora Chiara, e meu professor, meu orientador TCC, professor Onofre. Foi um ótimo orientador, viu, gente? Tenho ótimas lembranças. Inclusive, quando eu entreguei para ele a minha primeira versão do TCC. Foi ótimo. Mas me tornou uma pessoa melhor, né? Isso é muito bom. Me engrandeceu. O sofrimento muda as pessoas. Mas, e boa noite a todas e todos, né? Fico muito feliz de ver o interesse num tema tão importante, né? Tão premente, e que mostra o grau da nossa desumanidade, né? E como que a humanidade ela se aproxima muito mais de um quadro de animalidade do que de angelitude, né? Os ataques do dia 7, deixa eu começar a contar meu tempo aqui. Os ataques do dia 7 de outubro, 50 anos depois, né, da guerra do Yom Kippur, eles representaram também um aspecto de muita animalidade, e que eu acho que nós também temos que deixar claro que nós não compactuamos com a morte de civis, com o sequestro de civis, com assassinato de civis, independente das circunstâncias, não é? Então, eu me solidarizo com os israelenses que perderam ali os seus entes queridos no dia 7 de outubro, porque somos todos humanos, e da mesma forma, me solidarizo muito com os palestinos, que já perderam mais de 7.000 pessoas, né? Dentre elas 3.000 crianças, que também ocorre um fenômeno de animalidade sem precedentes para a região. Então, é um momento muito complicado, muito sério, e que nós não conseguimos interpretá-lo a partir de um olhar estático, a partir de um olhar de uma fotografia de momento, não é? De uma sensação de momento, e é por isso que vocês fazem, né, os seus cursos na universidade, porque nós temos que ter uma perspectiva que é processual, que é histórica, né, digamos assim, ligada a uma perspectiva teórica, metodológica, e isso dá muito trabalho, né, gente? É muito mais fácil a gente buscar as câmaras de eco, a gente buscar as propagandas. Então, compreender o que acontece hoje em Gaza, em Israel, vai exigir de todo mundo um olhar atento, um olhar cuidadoso. A professora Geraldine falou do Galton, né, que é uma referência no campo de estudos de paz e guerra. O Galton tem um estudo extenso sobre a Palestina e de como que a violência estrutural, cultural e direta é aplicada claramente na Palestina. Um estudo da década de 90. Então, uma questão antiga, né? E como o nosso tempo é muito curto, eu tento compreender ou mostrar a complexidade desse evento de hoje, apresentando 4 dimensões que esse conflito possui. Ele tem 4 forças que vão, de certa forma, mostrar a dificuldade que é fazer isso que a professora Geraldine acabou de apontar, que é pôr todo mundo numa mesa,
e tentar discutir saídas críveis para um dilema de paz e guerra. E o primeiro problema que está envolvido nisso, a primeira dimensão, ao meu ver, é a ocupação prolongada da Palestina. A ocupação prolongada da Palestina que remonta a 1947. Né? A independência em 48, mas a partir em 47, pela resolução 181 da Assembleia Geral. Mas já no final de 47 e no início de 48, já havia ali um embate tremendo entre essas forças pela incapacidade dos britânicos lidarem com as promessas que eles não conseguiram cumprir para os franceses, para os árabes e para os judeus sionistas. Então, a ocupação prolongada da Palestina, ela gerou um sentimento profundo de desesperança, um sentimento de frustração. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, 1948-49, a Guerra do Canal de Suez, 1956, não envolveu diretamente a Palestina, mas o problema palestino, de certa forma, alimentou ali a questão. 1967, a Guerra dos 6 Dias, 1973, a Guerra do Yom Kippur, e nada mudou para os palestinos, só piorou. Só piorou. E por isso que um levante popular acontece em 1987, 88, se arrasta ali até 1991, uma tentativa com a Conferência de Madrid, depois Oslo, e aí uma esperança no ar, quem sabe, né? E um extremista judeu vai matar o Yitzhak Rabin, anima ali os extremistas palestinos, água no chope, água no chope. 2000, a desesperança de novo, a segunda intifada. E esse cenário de ocupação prolongada, ela gera uma massa de mais de 4 milhões de pessoas que querem ter uma vida como nós temos as nossas, né? E ali a luta por eles é isso. Então, nós não podemos tirar isso, talvez seja o elemento estruturador do problema, né? A ocupação israelense prolongada da Palestina. O segundo elemento que nos ajuda a compreender a questão hoje é o surgimento do Hamas. E a ascensão do Hamas. O surgimento em 1987, 88. Existem fontes que dizem que o Hamas foi uma criação de Israel, no sentido de que, na década de 80, havia uma pressão forte do Fatah, que é um grupo secular palestino, né? Mais importante dentro da OLP, que dava muito trabalho para o governo israelense, inclusive estimulando para a paz, e que Israel, principalmente o Shin Bet e o Mossad, começam a estimular outros grupos muçulmanos islâmicos dentro de Gaza para fazer oposição. E esse relato é de um general israelense, da inteligência israelense, que vai dizer que eles tentam criar um problema para dividir os palestinos, mas que depois a coisa meio que sai do controle deles. Né? Que o Hamas ele consegue um protagonismo de uma natureza muito diferente e que eles não conseguem controlar o movimento. Né? Ele nasce com a primeira intifada, ele tem um programa impressionante. A natureza do Hamas é diferente da natureza do Fatah, porque o Fatah é secular, e o Hamas é um grupo religioso. E na sua carta de fundação, eles são claros, olha, o nosso objetivo é libertar a Palestina, nós queremos a solução de um Estado. Eles querem, assim como a extrema-direita israelense, a solução de um Estado. Qual Estado? Palestino. E por que eles não podem dividir o Estado? Porque é uma regra divina. A terceira cidade mais santa do Islã está ali, na Terra Santa. Está ali, na Palestina, que é Jerusalém, né? Que é Al-Qudus, em árabe. Jerusalém, em hebraico, que é Jerusalém, a cidade da paz. Então, para eles, a questão ela é de fundo religioso muito importante. Muito importante, né? E eles vão desenvolver uma série de programas, porque a realidade em Gaza, gente, minha avó não deixava eu falar essa palavra, mas eu vou ter de falar. É uma desgraça. É uma desgraça. Ali é uma cidade, assim, imagina um lugar que é o tamanho de Belo Horizonte. 360 quilômetros quadrados, mais ou menos isso. 40 quilômetros de comprimento, mais ou menos 10, 8, 12 quilômetros de largura, né?
com 2.300.000 pessoas morando ali dentro, cercadas ali dentro. O professor Ronaldo vai falar sobre essas coisas aí. E diferente de Belo Horizonte, que não tem área rural mais, né? Belo Horizonte é só cidade, ele não tem mais área rural, é só urbano. Gaza tem área rural também. Então, a cidade de Han Yunis, a cidade de Rafah, a cidade de Gaza, são cidades populosas com força. Com força. E a realidade ali é o seguinte, 1948, 49, a Primeira Guerra, Gaza tinha 80.000 habitantes. Com o fim da guerra, ela passou para mais de 200.000 habitantes. Hoje, Gaza, 60% da população de Gaza é refugiada. Refugiada. Então, a realidade em Gaza, ela é mais dramática, ela é mais brutalizada, ela é mais difícil. E aí o Hamas, quando ele surge, ele cria uma série de programas. Programas sociais, de assistência social, programas de entretenimento. O Sheikh Yassin, ele constrói uma série de campos de futebol para as pessoas, para os jovens jogarem futebol. Eles criam escolas seculares e escolas religiosas. E isso tem um impacto tão grande que vai afetar, inclusive, a Cisjordânia, dando protagonismo para o Hamas também na Cisjordânia. Então, esse segundo elemento ele é muito importante, porque o Hamas começa a se tornar um grupo que vai rivalizar com o Fatah. Por quê? Porque o Fatah, depois da luta armada, tentou negociar com Israel. E passados 30 anos, o que sobrou para os palestinos? Nada. E aí o Hamas vai defender a causa palestina, dizendo a única saída é a luta armada. É a violência, infelizmente, né? E essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a ascensão da extrema-direita em Israel, que tem um impacto tremendo internamente em Israel e na relação com os palestinos. Porque quando eu falo de uma extrema-direita, eu falo que os caras ali são muito pirados. Os caras eles têm uma visão messiânica, eles têm uma visão profetista do futuro. E aí eu comparo também com o Hamas, eles têm essa mesma visão, os caras pensam muito parecidos. E isso é um choque para a sociedade israelense, que quando se tornou independente em 1948, era dominada pelos socialistas, pelo partido Mapai, que era de esquerda, socialista, trabalhista, que depois virou Partido Trabalhista, e que sempre rivalizou com o Likud e outros partidos de direita e de extrema-direita e religiosos, mas que a partir, principalmente dos anos 2000, a extrema-direita veio com muita força e dividiu a sociedade israelense. Hoje é uma sociedade muito dividida. Estava conversando com minha amiga, a professora Júlia, que é judia, né? E a gente falando, olha, em um ano, foram quase 4 eleições para tentar escolher um primeiro-ministro em Israel, porque é uma sociedade extremamente dividida. Uma parte quer um Israel democrático, liberal, né, que busca aí encontrar uma saída para o problema israelense, e outro lado, não, ele quer ali continuar com uma relação de uma bolha de desenvolvimento e de 4 milhões de pessoas encarceradas. Então, a ascensão da extrema-direita em Israel também é um outro elemento que nos ajuda a entender como que essa relação se tornou mais dura com os palestinos e como que o Hamas, e aí vem um fenômeno importante. Em 2005, o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, ele vai implementar um plano que se chama Plano de Retirada Unilateral de Gaza. Ele sai de Gaza, em 2005, tira todas as colônias judaicas de Gaza e fala, segura que o filho é teu. Quando o Sharon fez isso, esperou o Yasser Arafat morrer para fazer isso, e quando eles saem de lá, ele esperava que o Fatah tivesse força para controlar Gaza. Aquilo iria empoderar o Fatah. Mas acontece o contrário. Empodera o Hamas. E aí a relação Palestina-Israel ela se torna mais tensa. Porque o interlocutor oficial, que era a OLP, que era a Autoridade Nacional Palestina, que nasce com os acordos de Oslo, né? E o Fatah,
ela muda, porque os palestinos começam a brigar. Tem uma eleição livre, democrática, o Hamas vence em 2006, com observadores internacionais, e aí Israel não aceita, Estados Unidos não aceita, União Europeia pressiona, também não aceita, e vira uma crise. Uma crise que em 2007 acarreta uma briga entre os palestinos. Eles expulsam Fatah e a Autoridade Nacional Palestina de Gaza, e na Cisjordânia eles expulsam o Hamas de lá. Uma sociedade dividida também. Olha como que isso complexifica ainda mais o quadro, não é? E a última dimensão, a quarta dimensão, que me ajuda a entender o porquê que o Hamas fez aquilo no dia 7, é que nós vivemos hoje uma mudança clara de ordem internacional. Nós vivemos hoje um mundo que se transforma profundamente. A epiderme do sistema internacional está cheia de erupções. Uma delas é a guerra da Ucrânia. Eu quero lembrar um conflito de uma grande potência invadindo um país europeu e dando a mínima para os americanos. Me lembra aí, nos últimos 20 anos? Quando que isso acontece? Essa é uma posição revisionista. Essa é uma posição de confrontação. Há uma sociedade internacional que se ordena de uma forma e que, para boa parte dessa sociedade internacional, essa ordem não funciona mais. Não funciona mais. O problema armênio e o Azerbaijão não funciona mais. Nagorno-Karabakh, não é? E quando eu vejo a questão palestina, e quando eu vejo o que foi os Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, 20 anos, e depois do desastre da política externa americana naquela região, a retirada solene e, de certa forma, a falta de vontade de continuar no Oriente Médio, abriu os portões para os chineses, abriu os portões para os russos, abriu os portões para as forças proxies, abriu os portões para um sem número de outros atores. E aí, essa quarta dimensão, né, a mudança da ordem internacional, a transformação da ordem internacional, que tem impacto na ordem regional do Oriente Médio. Vejam só, todo mundo traçava, né, a relação Irã e Arábia Saudita como se fosse o Tutu-Marambaia versus, vamos pensar, o Saci Pererê, ou outra visão mítica aí, né? Era água e óleo. Foi necessário quantos meses para poder trocar embaixadores, trocarem telefonemas e falarem, olha, nós temos que discutir aqui os crimes que estão sendo feitos contra os palestinos. Mostrando o papel da ascensão chinesa, mostrando como essas coisas se transformam. Então, para finalizar, porque eu sei que está acabando meu tempo, no dia 7, eu vejo que todos esses elementos, eles vão convergir, né? Então, tem algumas hipóteses. A aproximação da Arábia Saudita com Israel para normalizar suas relações, porque o governo Biden está louco para um trunfo de política externa, porque as eleições estão aí, e o governo Trump tem, né, os acordos de Abraão, eles queriam um acordo com os sauditas. E o Hamas tinha que jogar lá água no chope, não é? A segunda coisa é que o Hamas, ele queria lidar com o Fatah no sentido de mostrar que ele tinha um capital político mais importante do que o Fatah. Um outro elemento é que havia um processo de invisibilização dos palestinos e do problema palestino. Existe uma disputa entre Israel e os palestinos no sentido de como mostrar isso para o mundo. Israel fala, este é o conflito palestino-israelense, é um problema interno meu, ninguém mete a colher. E os palestinos falam, este é um conflito árabe-israelense, eu quero que o mundo árabe se envolva conosco. Então, quando o Hamas faz aquela ação no dia 7, ele quer mexer com o mundo árabe, transformar o mundo árabe, transformar o mundo, que eles já calcularam, o inferno que seria para Gaza. Eles calcularam que o mundo muçulmano não ficaria calado, que o mundo árabe não ficaria calado ao ver o que aconteceria depois. E isso com um objetivo evidente, né? Trazer a pauta novamente da questão palestina. O Hamas de hoje não é mais o Hamas de
20 anos atrás, de 30 anos atrás. Há 2 anos atrás, o Hamas sinalizou que poderia aceitar as fronteiras de 1967. Então, quando comparam, isso é uma outra coisa que eu gosto de esclarecer, quando comparo o Hamas com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, não esperem que a Al-Qaeda vá negociar com os Estados Unidos, não esperem que a Al-Qaeda vá negociar com Israel. A natureza desses grupos são completamente diferentes. Mas eu vou deixar depois para a gente poder discutir isso, se vocês tiverem interesse. Fico muito agradecido pelo convite e muito feliz pelo evento. Muito obrigado. Bom, sem maiores delongas, porque eu estou aqui anotando uma lista infindável de perguntas, vou passar a palavra para o professor Onofre. Obrigado, Roberto. Eu agradeço o convite que me foi Onofre, feito. eu falei 18 minutos, viu? Eu falei de 18 minutos, viu? E você me enganou, porque eles não me deixaram pôr mapa, viu? O que foi, Chara? Eu fui enganado, viu, professor? Aí, ó, fui enganado. Se vocês deixarem eu começar a minha palestra... Eu tô tendo déjà vu quando eu fui aluno do Onofre. Viu? Desobedeceu? Que regra que eu desobedeci? Hein? Eu não vou usar os slides. Em solidariedade aos meus colegas, ninguém me avisou dessa regra, eu não vou usar os slides. Vou colocar nos mapas, então. Isso como é que... Deixa os mapas aí, né? Ô, Charo, o dia que eu não desobedecer uma regra na minha vida, eu morro. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Antes de começar a minha palestra propriamente dita, eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Eu não considero essa guerra uma guerra Israel-Hamas. Eu considero essa guerra uma guerra Israel-Palestina. Pela seguinte razão, para mim, esse conflito ainda não terminou. Levando em consideração a distinção entre paz positiva e paz negativa, certamente esse conflito não terminou. Tá? A segunda coisa que eu quero também chamar a atenção, né, explicando essa posição, porque essa ideia de combater um grupo e não uma nação, né, uma sociedade, isso foi acentuado com a guerra ao terror depois de 2001. Os Estados Unidos diziam, nós não estamos fazendo guerra contra o Afeganistão, estamos fazendo guerra contra o Talibã. Não estamos fazendo guerra contra o Iraque, estamos fazendo guerra contra Saddam Hussein. E isso é de um cinismo extremo, porque, na verdade, ele está matando afegãos, está matando iraquianos e está matando palestinos. Então, não há como classificar essa guerra como uma guerra entre Israel e Hamas. É uma guerra contra a Palestina. Assim como a guerra Rússia-Ucrânia, não é a guerra de Putin contra a Ucrânia, é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pois bem, agora começando, agora você conta meu tempo. Bom, me pediram para falar sobre justiça, né, que é uma coisa extremamente complicada, e eu vou começar com o seguinte. Se um homem branco, na verdade, ferir o outro, né, por alguma razão, por algum ultraje, né, e ferir brutalmente, e se o outro, na verdade, souber que ele fez alguma coisa de errado, certamente ele vai se acomodar com aquilo ali e vai terminar tranquilamente, muito provavelmente. Agora, vamos mudar o raciocínio. Eu estou nos Estados Unidos, é um soldado branco que agride brutalmente um negro que não estava fazendo nada, que estava cuidando da vida dele em paz. Né? Esse negro tinha o direito de revoltar-se contra a agressão branca? É claro que sim. Você está numa sociedade racista, você está numa sociedade, na verdade, preconceituosa, que discrimina a população negra.
Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, na verdade, nós não podemos pegar todo o comportamento, padronizá-lo a partir de um determinado elemento, sem olharmos para o contexto em que ele acontece e a forma que ele acontece. Certamente, esse homem negro, ou a população negra dos Estados Unidos, teria direito a revoltar contra a agressão gratuita daquele soldado branco. Eu estou recorrendo a esse exemplo porque a justiça, ela não é uma categoria do direito, ela é uma categoria da ética. Ela implica num juízo, na verdade, acerca do certo, errado, né, e daquilo que deve ou não deve ser feito. Então, muitas pessoas consideram a justiça como parte do direito. Não. O direito deveria até confluir com a ideia de justiça, mas, necessariamente, isso não acontece. Então, eu não vou falar de justiça, eu vou falar de injustiça. Que talvez a gente, entendendo o que é uma injustiça, a gente entenda, na verdade, a situação que exige justiça. Pois bem, quando a gente fala em justiça, a gente tem que pensar no seguinte: o que é nocivo à pessoa humana? Né? Tem um livro famoso, que eu gosto mais dele, escrito pelo Barrington Moore, que se chama o seguinte: Injustiça, as bases sociais da obediência e da revolta. E onde é que entra essa questão, basicamente? O que é nocivo ao ser humano? Certamente coisas relacionadas às exigências físicas, como a necessidade de respirar, de beber água, de alimentar-se, de dormir, de abrigar-se contra as intempéries. Se isso é subtraído às pessoas, isso é nocivo à pessoa humana. E, inclusive, o seguinte, inclui-se nesse pacote a satisfação sexual, que é fundamental para a continuidade da espécie. Nós vamos ver depois, mais na frente, que não é bem assim que acontece na Palestina e na região de Gaza. Doenças e maltratos físicos, tortura, que são prejudiciais, apesar do limite da dor e ao sofrimento variar culturalmente. Tem povos que têm muito mais capacidade de resistência à dor e sofrimento do que outros. Claro que os psicólogos e os antropólogos vêm incluir também, né, que a ausência de amor e de respeito também seria algo nocivo à pessoa humana. Mas eu quero chamar a atenção de uma que nos interessa em particular e da qual depende todas as outras. É a inibição da agressão contra alvos perigosos. Coletividades, na verdade, que inibem qualquer possibilidade de alguém, na verdade, né, inibe a agressão quando ela é necessária, quando, na verdade, algum grupo está sendo objeto de algo que é prejudicial, ela deixa esse grupo vulnerável como vítima na mão do agressor. Este é um elemento fundamental, porque esse elemento também esclarece algo chamado terrorismo, que eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aí, mas evitar, na verdade, colocar o terrorismo como se fosse num pacote único. Né? O Dani chamou a atenção, o Hamas não é Al-Qaeda, o Hamas é totalmente diferente. Tá? Então, agora, para que essas coisas sejam satisfeitas, qualquer coletividade ela tem que equacionar o problema da autoridade, ou seja, quem manda e quem obedece, o problema da divisão do trabalho, quem faz o quê, como faz o quê, e como será recompensado por aquilo que ele faz, e o problema de alocação de recursos entre os membros da sociedade, seja esses recursos materiais ou imateriais. Qual é o caminho que nós temos para isso? A política. A política é simplesmente a gestão desses recursos, o equacionamento da divisão do trabalho e do problema da autoridade. Então, a política nós temos que entender no sentido mais amplo e não no sentido restrito da atuação partidária, que é conquista e manutenção de poder, como diria Max Weber. Agora, o que a política nos oferece como mecanismo de resolver esses problemas e suprir ou reduzir ao máximo a influência desses fatores nocivos? Dois caminhos que nós temos: negociação ou violência. Não há duas alternativas além destas.
A violência ainda é a razão última da política. Não há como a gente trabalhar excluindo, e aí vem uma questão fundamental. Mas, Onofre, e a paz? A paz, né, não vou entrar na discussão que a Geraldine chamou a atenção, mas a paz, a Roberta lembra disso, que eu sempre dizia isso, a paz é sempre paz para alguém. Não existe a paz pela paz. A paz é sempre a paz para alguém. E o que acontece nesse processo todo que nós estamos fazendo referência? Vocês estão vendo esse mapa aí? Né? No canto está Israel, né? Eu sou péssimo em poder falar com esses negócios assim. No canto está Israel, né? Aqueles pontinhos que vocês veem lá é a faixa de Gaza, essa central azul e amarelo é a Cisjordânia. Né? E vocês podem ver que tanto Gaza como Cisjordânia estão separadas um do outro. Isso é resultado das guerras, sucessivas guerras e das incursões israelenses sobre o território, que acabou também fazendo uma entrada ali para se aproximar de Jerusalém. O que acontece com Gaza? Gente, a Palestina, de maneira geral, né, ela vive uma situação de consequências humanitárias terríveis. Eu falei que aqui eu vou falar da injustiça, não vou falar do conflito em si. Em primeiro lugar, ameaça à vida das pessoas, a liberdade e segurança dessas pessoas, a destruição ou danos a casas e outros bens, deslocamento forçado, a restrição na liberdade de circulação e de acesso aos meios de subsistência, a falta de responsabilização e de solução eficaz dos problemas vivenciados, né? E isso tudo é exacerbado pela incapacidade dos dois lados sentarem, conversarem e tentarem resolver as coisas. E em relação a Gaza, né, tem umas inundações sazonais de inverno que provoca que ainda aprofunda ainda mais a própria capacidade de sobrevivência dessas pessoas. Eu não vou entrar muito em detalhes, depois, se quiserem, eu explico esses dados que estão aí, mas só queria chamar a atenção para o seguinte. Gente, a população total da Palestina são 4,8 milhões de pessoas, né? 2,9 milhões na Cisjordânia e 1,9 milhões na faixa de Gaza. Agora, tem um detalhe, né, que é uma coisa assim terrível. Que nesse processo, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: a Palestina, ela tem, na verdade, algo em torno de uma área de 5,6 quilômetros quadrados, uma densidade demográfica de 468 pessoas por quilômetro quadrado. No caso de Gaza, que tem 365 quilômetros quadrados, a densidade demográfica é de 5.000 pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa o seguinte: os bombardeios que Israel está fazendo atualmente sobre Gaza, com todo respeito, isso se chama carnificina. Carnificina. É a palavra correta para poder classificar esse tipo de coisa para um povo, na verdade, que vive, né? Para vocês terem uma ideia, gente, é um negócio assim. A taxa de desemprego é de 53%, né? 20% na Cisjordânia e 53% na faixa de Gaza, né? 50% da população é constituída de refugiados, e mais do que isso, quase 50% tem 18 anos. 68% da população da faixa de Gaza tem algo em torno na faixa de 18 anos, 16% da população da Cisjordânia está na faixa de 18 anos. Isso significa o seguinte: já morreram cerca de 3.000 crianças em Gaza. Isso significa, na verdade, que os jovens também estão desaparecendo. Né? Eu não sou especialista em direito internacional, mas isso me parece muito próximo à limpeza étnica. Né? Certamente, você fecha todas as saídas.
e você prende essas pessoas. E as coisas, assim, de consumo de água, Israel controla o acesso à água, o acesso à energia, o consumo da água está abaixo daquilo que é recomendado pela OMS. Todo esse processo, então, né? E agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Geralmente se diz, né, que... Quanto tempo que eu tenho, Clara? 2 minutos? Você falou 18, né, Dani? Então tá, eu tenho mais 5. Tá correndo. Vou chamar a atenção aqui para 2 coisas. Para o que eu chamo de uma guerra. Eu vou usar a classificação não de guerra de relações internacionais, mas a classificação de sociologia da guerra. Né? A guerra é uma atividade social por meio do qual alguns grupos humanos tentam, através do uso sistemático e potencialmente racional da violência, dobrar a vontade de outros grupos humanos e, para realizar tal objetivo, eles devem exterminá-los em parte ou, em alguns casos, no todo, né? Numa caso de uma guerra total ou uma guerra de aniquilação. Por que eu uso isso aqui? Para dizer o seguinte: a guerra ela não pode ser entendida apenas do ponto de vista do confronto entre 2 estados. Né? Na medida em que a ausência da inibição da violência e, na verdade, os grupos que estão sujeitos a esse processo têm o direito à revolta, eu não posso considerar a guerra como restrita, né, apenas a 2 estados, como fosse a guerra normal, e os demais tipos de conflitos sejam irregulares ou anormais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, os países árabes são acusados de terem começado esse conflito e mantido esse conflito até hoje. O que a gente ouve dizer, por exemplo, que estava tudo em paz em Israel e, de repente, o Hamas resolve atacar Israel. Claro, isso é condenável, eu não estou apoiando morte de civis nem nada. Mas eu vou ler uma coisa aqui, escrita em 1923. Não podemos prometer qualquer recompensa nem aos árabes da Palestina, nem aos de fora da Palestina. Um acordo voluntário é inalcançável. Sendo assim, aqueles que consideram um acordo com os árabes indispensável ao sionismo devem admitir para si próprios que, hoje, essa condição não pode ser alcançada e que, por isso, devemos desistir do sionismo. Devemos ou suspender os nossos esforços de ocupação ou continuá-los sem prestar atenção à disposição de ânimo dos nativos. Assim, a ocupação pode se desenvolver sob a proteção de uma força que não dependa da população local, por trás de uma muralha de ferro que eles não terão o poder de destruir. Zeev Jabotinsky, 1923, um dos principais ideólogos do sionismo revisitado. O que eu quero dizer é o seguinte: Israel sempre jogou para o segundo plano qualquer tipo de negociação com os árabes. Ele sempre procurou o apoio de uma potência para garantir a construção do Estado de Israel. Procurou o Império Otomano, procurou a Grã-Bretanha e, por último, procurou os Estados Unidos. Então, e esta é a linha adotada até hoje por Israel. E mais do que isso, né? Lembre-se o seguinte: Jabotinsky fala de uma muralha de ferro. Como é que chama o escudo de defesa de Israel? O domo de ferro. Então, a política ela não se interrompeu em nenhum momento nessa direção. E é claro, né, meu tempo está acabando, se é claro, eu me xingue. Quando se diz, na verdade, faltando um tanto de coisa, quando se diz, na verdade, que aquela região estava em paz, né, e a paz é sempre paz para alguém, na OSHA, que é o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, eu peguei esses dados lá. Não é? Olha bem, entre 2016 e 2023, em todos os meses do ano, houve algum evento. Esse evento é provocado, por exemplo, porque Israel destrói casas,
desloca as pessoas, confisca a propriedade dos outros, ocupa a Cisjordânia. São mais de 600 mil colonos judeus morando no território da Cisjordânia. Israel arma esses colonos, né? Isso acontece. Então, se você pegar o total de eventos, vocês acompanharem, são 2.700 eventos dessa natureza, de 2016 a 2023. No caso da faixa de Gaza, com 604 fatalidades, mortes. Na Cisjordânia, são 18.036 eventos, com 843 mortes. No caso de Israel, 1.398 eventos, com 120 mortos. Então, por isso que a minha pergunta que eu faço é o seguinte: conflito Israel-Palestina é uma questão de segurança ou uma questão de justiça? Porque a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: Israel tem todo o direito de se defender e de se proteger, mas ele tem o direito de fazer o que ele faz com os palestinos? Isso, do ponto de vista da justiça, eu não estou discutindo o direito internacional, isso é justo? Isso é justo, na verdade. O que acontece? Para terminar, eu nem vou falar das faixas de divisão, eu quero terminar com uma coisa, mostrando a vocês o seguinte. Vou pular isso, vou pular isso. Aqui. Isso aqui é Gaza. Reparem para vocês o seguinte. Ali está a população por cada uma dessas localidades. Isso aqui é um muro que cerca Gaza. Então, Gaza tem uma saída do lado de lá, no norte, e outra do lado de cá, que é a saída de Rafah para o Egito. Tem postos de controle, ele não pode ir muito além no mar. Israel cercou, esse muro já existe, agora está cercado com os tanques. Qual a alternativa que Israel está dando para Gaza? Não tem água, não tem comida, ou vocês morrem de fome, ou vocês morrem de sede, ou vocês morrem com os bombardeios. Não há como, na verdade, não olhar para essa guerra e pensar o seguinte: eticamente, isto é aceitável? Porque é essa reflexão que nós temos que fazer. Para nós é difícil entender isso, porque nós nunca enfrentamos guerras dessa natureza. É claro, mais uma vez, eu não estou fazendo uma análise do ponto de vista da segurança. Me pediram para falar sobre justiça. Então, por fim, qual que é o resultado disso tudo? Isso aqui. Essas são as mortes diárias em Gaza com os bombardeios de Israel. Ou seja, o acumulado, é o número de feridos. Isso aí vai dia a dia, desde o início do conflito. A grande vantagem do AOSH é que ela acompanha assim, quase que diariamente as coisas. E vocês podem ver aí o total de feridos e o total de mortos. Para terminar, eu vou terminar mais uma vez. Bom, agora estou terminando mesmo, é claro. Lendo mais uma coisa. Não pretendo afirmar que nenhum tipo de acordo seja possível com os árabes da terra de Israel. Porém, um acordo voluntário simplesmente não é possível. Enquanto os árabes preservarem um vislumbre de esperança de que terão êxito em livrar-se de nós, nada no mundo pode fazê-los abandonar essa esperança, precisamente porque eles não são uma ralé, e sim um povo vivo. E um povo vivo só estará pronto a se render a um desfecho tão fatal quando tiver desistido de toda a esperança de se ver livre dos colonizadores estrangeiros. Isso é um judeu falando, se intitulando colonizador estrangeiro em plena Palestina. Só então os grupos extremistas, com seus slogans, não nunca, perderão sua influência, e só então sua influência será transferida para os grupos mais moderados. E só então os moderados irão oferecer sugestões para chegarmos a um acordo.
Só então irão começar a negociar conosco os assuntos práticos, tais como garantias contra expulsão e igualdade de direitos civis e nacionais. O mesmo Jabotinsky, em 1923. O que eu quero dizer é o seguinte: a iniciativa de negociar é dos árabes e não dos palestinos. Nós não iremos negociar com eles. Por isso a dificuldade dos acordos, por isso a dificuldade de chegar a uma paz definitiva. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Onofre. Vou tecer um brevíssimo comentário antes de passar a palavra. Tendo em vista do direito internacional, né, que o professor Onofre falou, estou discutindo sobre a justiça, não é sobre o direito internacional. Então, na verdade, não só da perspectiva da justiça, a gente tem uma questão da... Né, não é só injusto, é ilegal. Né? Então, do ponto de vista do direito internacional, nós temos um sem número de ilegalidades. Né? Eu acho que, a começar pelo óbvio, que todo mundo já ouviu em algum lugar, né? O descumprimento sucessivo das resoluções do Conselho de Segurança que determinava a retirada de Israel dos territórios da Palestina. Né? Essas resoluções do Conselho de Segurança são vinculantes. Então, Israel está descumprindo uma resolução internacional vinculante. Então, dessa perspectiva, é ilegal. Mas não só dessa perspectiva. Do ponto de vista humanitário também, o direito humanitário ele não é apenas um conjunto de regras figurativas. Né? Você tem violação de direito humanitário, é um crime internacional. Né? Então, a gente tem o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que vai definir que essas ações assimétricas de conflito aqui, né, isso constitui, sim, crime de guerra. A gente tem, eu peguei também hoje os dados do OSHA antes de vir para cá, né? Uma série de crimes de guerra que aconteceram, né? A gente tem, por exemplo, uma situação de que 1/3 dos hospitais em Gaza e quase 2/3 das clínicas de atenção primária já fecharam por causa de danos em bombardeios. A gente viu o bombardeio direto a um hospital, mas a gente já teve 12 hospitais em Gaza inutilizados por causa de bombardeios nas proximidades e 2/3 das clínicas, o que significa 46 clínicas fechadas em razão disso. Ou fechadas por causa que os bombardeios tornaram elas inutilizáveis, ou fecharam porque não tem eletricidade ou combustível para os geradores. Né? O estoque de alimentos é suficiente para 12 dias, de acordo com a FAO. Né? A gente tem 16 funcionários de assistência médica de sociedade civil global, né? Que já foram assassinados. 39 funcionários da Agência da ONU de Refugiados Palestinos já foram assassinados nesse processo. Ou seja, é um sem número de crimes de guerra que acontecem cotidianamente. A lista é enorme, não vou gastar tempo, porque senão eu fico 30 minutos só lendo a lista de crimes de guerra, né? Acontecidos aqui. O ataque do Hamas, obviamente, constitui crime contra a humanidade, né? Ou crime de guerra. E, enfim, então eu né, tô pegando o caso da Palestina para fazer um coro aqui, né, ao que foi dito pelos professores Dani e Onofre. E sobre a Cisjordânia e os colonos, eu acho importante mencionar, inclusive, que Israel está num processo de armar os colonos agora, né, sistematicamente. E nesses últimos dias, agora, desde 7 de outubro, a gente já teve 103 palestinos, incluindo 32 crianças, assassinadas na Cisjordânia. Sendo que dessas, né, ou seja, 32 crianças assassinadas na Cisjordânia não é na faixa de Gaza, né? Sendo que dessas, 6, incluindo uma criança, foram mortos pelos colonos. Você tem hoje um processo de deslocamento interno na própria Cisjordânia em função de medo dos palestinos dos colonos, não é nem do exército, né? Então, a gente tem aí um processo realmente que é muito similar ou configura, né? Existe uma tese bem contundente para uma limpeza étnica, né? E a possibilidade de configuração de um crime de genocídio, se você entende que isso é uma política pública do Estado de Israel realmente de assassinato sistemático, né? Então, eu não vou me alongar. Eu acho que eu vou deixar a palavra, porque eu tenho certeza que todos têm inúmeras dúvidas. Eu tenho as minhas perguntas. E, se der tempo, eu faço as minhas, mas vou passar a palavra para vocês.
Quem tem dúvida, gente? Boa noite, sou o Vitor Hugo, do curso de Relações Internacionais. Primeiramente, queria agradecer pela mesa e eu queria perguntar em relação a como a interpretação da declaração do Guterres em relação aos ataques interfere na eficácia e na implementação dos acordos de paz entre Hamas, Palestina e Israel, por causa que, pelo jeito, foi muito polêmico por parte de Israel da interpretação de algumas falas e a reverberação de toda essa polêmica. Obrigado. Vocês querem que a gente faça perguntas e responda no final? 3 perguntas? Ok. Olá, boa noite. Meu nome é Sofia, também sou do curso de Relações Internacionais. E a minha pergunta é, a gente já tem um arcabouço normativo muito grande para a proteção de direitos humanos e tentar impedir cenários de guerra, mas elas não estão se provando tão eficientes. Então, nesse caso, o que a gente pode pensar em um futuro para prevenir isso, ou como a gente pode enxergar não só o direito internacional, mas mesmo o estudo das relações internacionais perante um cenário de guerra como esse, né? O que seriam as perspectivas futuras para tal? Fala aqui. Boa noite, eu sou aluno do primeiro semestre do curso de Ciências Sociais. Eu já fiz Relações Internacionais há alguns anos, fui professor não da Geraldina, quer dizer, fui aluno dos dois, né, da ponta aí, e são professores de ponta. E aí eu queria pensar aqui, né, numa coisa muito mais, numa coisa, não sei se acho que até mais profunda, né, não vou nem me estender, porque não é o caso, a gente está aí em cima da hora, mas eu me lembro de ter estudado, né, um conflito muito maior, de proporções muito maiores, que durou muito mais tempo, que atravessou o século XIX, atravessou o século XX, né, foi motivo para 2 guerras mundiais consecutivas, né, e o conflito foi resolvido. Né? O conflito foi resolvido, hoje são os 2 maiores amigos. Né? Eu falo da França, eu falo da Alemanha, o Dani é especialista em potências médias. Né? Em 1870, né, a guerra França-Alemanha, a guerra, inclusive, batiza em 1871, em janeiro, a criação da Alemanha. Né? Então, a Alemanha vem, arranca um pedaço da França, 30 anos depois, 1914, a França dá o troco, arranca um pedaço da Alemanha, né, passa a administrar a Renânia, o Palatinato. Né? Primeira Guerra Mundial, 3,5 milhões de franceses são feridos, 1,5 milhão morrem para tentar arrancar da Alemanha o que ela tinha arrancado da França. Né? 20 anos depois, outra guerra mundial, já estamos na segunda, né? Aí a Alemanha vem, dá o troco, né? Invade a França, ocupa metade dela. Quer dizer, estou falando de coisas, né, que atravessaram, né, mais de 70, 80 anos de história comum e foi resolvido. Chegou um dia, De Gaulle falou, não dá para continuar. Né? O mundo não resiste a uma terceira guerra mundial. Né? Quer dizer, eu vejo no ódio França-Alemanha alguma coisa muito próximo, né, do que está acontecendo entre judeus e palestinos. Então, a pergunta, objetivamente falando, é a seguinte: o que foi feito, né, o exemplo que foi dado pela França e pela Alemanha para resolverem um conflito deles, mas que também era um conflito europeu e que depois se tornou um conflito mundial, 2 vezes pelo menos. Né? Então, o exemplo
que a Alemanha e França deram é também um exemplo, a partir do que eles fizeram, para resolver o conflito árabe-israelense? Essa é a pergunta. Obrigado. Boa noite, Lucas, faço RI. Eu acho que a mesa foi muito esclarecedora em muitas coisas, os detalhes que os professores trouxeram. E eu queria perguntar sobre na onde o conflito se encontra agora. É claro que existe o processo, como vocês falaram, de muitos anos, mas eu queria ouvir de vocês uma análise de conjuntura mesmo, porque a professora Geraldine falou que não tem como fazer negociação de paz sem colocar o Hamas na mesa. Acontece que o próprio professor Dani falou que o Hamas começou a sua história dizendo que eles queriam um Estado só. E o próprio professor Dani disse que o Hamas é um grupo extremista, fundamentalista islâmico. Diferente do Fatah, que é um grupo mais secular. O Fatah, a autoridade palestina, que participou dos acordos de Oslo de 93, que de alguma maneira teve algum pequeno avanço ali na década de 90 com esses acordos. Parecia que poderia sair alguma coisa mais interessante. Como o professor Dani falou, em 2005, unilateralmente Israel sai da faixa de Gaza, e aí quem domina é o Hamas, que tem no seu estatuto a destruição do Estado de Israel, que não aceita a existência do Estado judeu, que não aceita a soberania de Israel. Então, como que você vai colocar numa mesa de negociação um grupo fundamentalista que tem no seu estatuto a destruição do Estado de Israel, coisa que não se pode dizer do Fatah, da autoridade palestina, que já sentou para conversar com Israel, em que pese todos os problemas, as violações de direitos humanos por parte de Israel. Enfim, Yasser Arafat tinha uma posição às vezes muito dura também, né? Mas sentou para negociar. Agora, o Hamas não tem essa posição. Eu até achei, e aí eu queria, professor Dani, se tiver como você explicar, você falou que há 2 anos atrás eles falaram que poderiam, eu não tenho essa informação, não sabia, mas seria interessante também ouvir sobre isso. Às 10 horas, após os funcionários e tudo. Não, faltam 12 minutos. Olha como que nós estamos bacanas. Sexta-feira. Podemos começar então aqui a falar? Quer falar, Onofre? Quer começar, Geraldine? Pode começar aí. Quer começar, Onofre? Pode começar. Eu vou começar pela última pergunta a respeito do Hamas e tudo mais. Tem um problema posto nos anos de 1970 pelos acordos de Camp David que resultaram no reconhecimento do reconhecimento de Israel pelo Egito e também na devolução da planície de Sinai ao Egito, né? Essa saída, esse acordo de paz entre Israel e Egito, na verdade, enfraqueceu demais a causa palestina e a própria hostilidade dos outros países árabes em relação a Israel, né? E quanto ao fato, na verdade, o que aconteceu de fato? A OLP ela saiu enfraquecida do processo. Se você pegar os acordos, na verdade, né, o que aconteceu com a Cisjordânia depois de Oslo, né? Não se esqueçam que Israel chegou, certa vez, a cercar Ramala e deixar totalmente Yasser Arafat isolado, em pleno espaço, em pleno lugar. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui em relação ao seguinte. Tem uma pergunta que as pessoas deveriam fazer. Por que o Hamas ganhou as eleições de 2005? Será que o povo palestino estava satisfeito com a decisão da OLP, né, e do próprio Fatah
em deixar aqueles assentamentos e tudo mais? Será que eles ficaram satisfeitos? Então, por que eles votaram no Hamas? Tem uma coisa que a gente chama... Tem um autor, se não me engano, ele é basco, mas ele vive na França, chamado Pierre Bioca. E ele tem um livro muito interessante, um Sociedade e Terrorismo, e o outro, A Violência. E ele chama atenção para duas coisas, né, que vão alterar o perfil da violência a partir dos anos 70, o que ele chama de violência infrapolítica e violência metapolítica. A violência infrapolítica é, por exemplo, aquela praticada por grupos criminosos para controlar território, desafiando o monopólio legítimo da força do Estado por parte do Estado. Tem uma outra que ele chama de metapolítica, que ele vai dizer que é uma coisa muito interessante. É a violência que é política, mas que não se expressa de maneira política. Ela se expressa simbolicamente ou por valores culturais, ou por princípios identitários, ou por razões religiosas, mas ela não deixa de ser política por causa disto. E ele vai dizer o seguinte, e essa violência, na verdade, ela não pode ser pensada nos mesmos termos da violência infrapolítica, que é aquela de dominar um território para poder cometer atos ilícitos. Quando eu olho para um movimento político islâmico, eu vejo justamente essa questão da metapolítica. Ou seja, é um tipo de violência. O conflito entre palestinos e israelenses é por causa de território. Mas, no caso do Hamas, ele se expressa, na verdade, de forma religiosa. E que não difere muito do Likud. Do Likud, na verdade, qual que é a promessa dele? É Eretz Israel, a grande Israel, né, as duas margens do Jordão, ocupadas totalmente por Israel. E tem uma coisa, os Estados Árabes também tinham, né, logo de início, o objetivo de destruir Israel. E não fizeram. Né? Então, o fato de alguém manifestar politicamente de uma determinada forma, né, vou destruir isso, vou fazer aquilo ou aquilo outro, é até um mecanismo que tem de você forçar uma negociação e você tem um processo de recuar. Não vou mais destruir Israel, eu aceito negociar com Israel. Né? Isso, por si só, não significa necessariamente... Agora, isso foi usado em 2005 para impedir a posse do Hamas, tanto por Israel como pelos Estados Unidos. E eu só queria chamar a atenção também para mais uma coisa. Né? Gente, a responsabilidade da parte mais poderosa, ela é maior do que a parte mais vulnerável. Isso é um princípio fundamental. Né? Israel tem muito mais responsabilidade em dar término ao conflito do que os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Isso é um elemento fundamental. A parte mais forte no processo, e ninguém vai dizer que Israel é fraco, deve ter o 4º ou 5º exército do mundo, se não me engano. Então, é o seguinte, tratar essas duas coisas como se o Hamas, na verdade, não estou defendendo o ato terrorista de Hamas, nada disso. Como o Dani chamou atenção, e como a Geraldine também apontou, vai ter que sentar e negociar com o Hamas, não tem jeito. Se Israel pensa, na verdade, que vai destruir o Hamas, ele está radicalmente enganado. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão, o Talibã está no poder. Saiu do Iraque, deixou o Iraque aos frangalhos. Gente, historicamente, negociar com organização política que recorre como estratégia a atentados sempre foi negociar. Provavelmente, depois disso que Israel está fazendo, eu acabei de dizer que a população está na faixa de 18 anos. O que você pensa que eles vão fazer? Ou vão ingressar no Hamas, ou vão ingressar na Jihad Islâmica. Essa estratégia, ela é suicida. Ela é um tiro no pé do próprio Israel. Eu posso... Do Vitor, sobre o Gutierrez, né? Tem uma estratégia que Israel usa há muitos anos, chama Hasbará. Já ouviu falar em Hasbará? Hasbará é propaganda. É uma propaganda forte. Ela se manifesta em várias formas. Ela se manifesta em programas de intercâmbio, ela se manifesta em propaganda de televisão,
ela se manifesta em vários setores da sociedade. E quando eu vejo assim a fala do embaixador israelense para o Gutierrez, ela é uma coisa translocada, uma coisa louca, é uma coisa completamente sem noção, porque ele, o secretário-geral, ele vai claramente dizer que o que o Hamas fez foi muito errado, né? Mas vai falar também que não pode matar civil do outro lado, né? Então, a fala que eu vejo, né? Isso é um factoide criado, né, pela diplomacia israelense para tirar o foco desse desgaste de imagem que Israel está promovendo. Eu fico muito impressionado porque Israel estava com o mundo nas mãos. Porque o que aconteceu em Israel foi uma coisa horrorosa. Só que eles estão tirando, né, a possibilidade de ter revertido o quadro para um ganho político, né, de uma situação que é dramática. E esse tamanho de violência tem minado a imagem de Israel. E aí eu acho que o grupo tenta, de alguma coisa, através da Hasbará, criar essas situações que são situações sem noção. São completamente sem noção, né? A Sofia sobre a governança, né? Hoje passou uma resolução da Assembleia Geral, 120 votos a favor, 14 contra, 45 abstenções, para que haja um cessar-fogo, corredores humanitários. Fiquei muito feliz com essa resolução, e a resposta foi uma invasão por terra que começou hoje. Começou hoje a invasão por terra, né? E aí a gente vai pensar no realismo, a gente vai pensar no neorrealismo, nós vamos pensar no Thomas Hobbes, né? Tem um autor que o professor Onofre gosta também, que trabalha muito a violência, esqueci aqui o nome dele. Eu esqueci, estou te perguntando. Carl Schmitt, né? A violência é um instrumento da política. E aí o uso funciona. O problema é que funciona, gente. A violência funciona. Olha o exemplo do Albino, que trouxe para nós. Por que hoje não tem nenhum checkpoint entre França e Alemanha? Porque eles quase se mataram. A próxima oportunidade ia ser o holocausto total e final. Ué. Então, qual que vai ser a única alternativa? Vamos fazer amizade aqui, né? Vamos dar as mãos. Porque senão não ia ter outra solução. E aí, Albino, olha o que acontece entre Palestina e Israel. O Onofre colocou uma posição clara aqui, que é do sionismo revisionista, com Jabotinsky, né? Para Israel não interessa mudar nada. É o status quo. É o status quo. Como aconteceu em 1973, quando o Nasser morreu em 1970, o Sadat procurou o Kissinger e falou assim: o secretário, eu estou tentando negociar com a Golda Meir, mas ela é brava demais, aquela mulher. Ela não quer abrir mão de nada. O Moshe Dayan também não tem jeito. Como é que vocês podem me ajudar? E aí o Kissinger disse o seguinte: olha, os Estados Unidos não podem agir se não tem um fato novo. Não tem um fato novo. Aí ele entendeu, vou ter que fazer uma guerra. Mas uma guerra tática, limitada, para mostrar que eu consigo colocar Israel numa condição de vulnerabilidade. Aconteceu em 73. Foi só por conta de uma guerra que Israel, mas não foi uma guerra qualquer, né? Foi uma guerra que impôs a Israel derrotas claras, né? Síria e Egito, mas atravessar o canal de Suez e arrebentar com a linha Bar-Lev, aquilo foi o fim da picada para Israel. O governo caiu, o governo de Netanyahu vai cair. O governo Netanyahu vai cair, né? É uma regra isso. Se não cair, o cara é Deus, é um trem de doido em Israel, né? Mas eu vejo isso, Albino, quando, infelizmente, olha o Carl Schmitt aí. O que vai acontecer depois que passar essa onda de matança, essa violência toda? Eles vão negociar. Eles vão negociar. Eles vão sentar e negociar. Mas por que eles vão sentar e negociar? Por causa do medo. Entendeu? Por causa da violência. Então, é uma boa comparação que você faz. Eles quase se mataram, né? Então, vejo que o Hamas tenta criar esse fato novo, como o próprio Sadat criou em 1973, né? E Lucas, olha que situação complicada, né? A Haganah, quando foi criada,
na década de 20, 30, ela fazia atos terroristas contra as forças britânicas e contra os árabes, não é? E quando o Estado de Israel se tornou independente, a Haganah se transformou nas IDFs, né? Se tornou nas IDFs. E o Fatah também. O Fatah também era um movimento de libertação nacional, como era a Haganah, e depois, em 88, com a LP, reconhece Israel e faz a paz com Israel. O Hamas passa por esse processo também. E por isso, só que aí, numa vertente em que o esvaziamento do Fatah, que foi feito pela própria política israelense, olha que loucura. Quem esvaziou o Fatah e deu força para o Hamas? Foi Israel. Foi Israel. E por quê? Porque não queria uma Palestina politicamente forte para poder não pressioná-los. Mas criou um problema. Criou um problema posterior, né? Que era um grupo que estava disposto a coisas que o Fatah já não estava mais disposto a fazer, né? Então, eu vejo que existe um processo de transformação do Hamas. Olha, ninguém acredita que a Palestina vai retomar as fronteiras de 1948, gente. Isso aí não acabou. Ninguém acredita que o retorno dos refugiados vai acontecer para dentro de Israel. Isso acabou. O Hamas sabe disso. Então, quando ele sinaliza, eu aceito as fronteiras de 67, chama realismo político, e os caras são realistas. São realistas, né? E agora, o grande problema é que a ponte que Israel tinha para moderação, para tentar negociar, deslumbrado com a questão do status quo, vive numa bolha. É uma bolha maravilhosa. Israel é uma bolha maravilhosa. Ô, gente, o que é a Alemanha perto de Israel? É um estado desenvolvido. Tecnologia, bem-estar social, né? Aí os caras acreditam que aquilo tudo é uma verdade. Só que a 5 quilômetros eu tenho lá 2 milhões e meio. A 15 minutos da rave, eu tenho 2 milhões e 300 mil pessoas vivendo uma desgraça. E aí, o que acontece? O que aconteceu no dia 7, de certa forma, estourou um pouquinho essa bolha. E por isso, porque foi uma coisa horrorosa. Olha, se eu somar as 6 ações que aconteceram entre Israel e Hamas e Gaza, desde 2008 até hoje, o número de mortes que aconteceu agora, ela é talvez aí 6, 7 vezes maior do que somar as 5 anteriores. E isso para Israel é o fim da picada. O fim da picada. Então, alguma coisa vai acontecer, né? O problema é a quantidade de gente que não tem que morrer dessa forma, né? Obrigado. Gente, eu acho que já deu o horário, né? Deu? Acho que já até desligaram o ar-condicionado. E eu estou aqui sem tomar cerveja até agora, plena sexta-feira. Gente, obrigada, viu? Encerrar essa mesa maravilhosa.